trazer a palavra de Deus para você que está na sua casa, no seu lar. O Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é o guarda de Israel, Ele quem nos guarda, é Ele que nos traz esta palavra. O salmista diz que Ele é o guarda de Israel, mas é Ele quem quer guardar a sua vida, é Ele quem quer compartilhar comigo e contigo os melhores momentos da palavra de Deus para eu e você. Estes salmos, ele traz uma composição de reconhecimento de quem é que nos guarda. E nós devemos reconhecer quem é que verdadeiramente nós servimos. Meus irmãos, esse aqui é o segundo dos salmos de uma composição de 15 salmos, os salmos dos degraus. O interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que os cânticos dos degraus eram cânticos que os judeus, quando iam a Jerusalém, por exemplo, nas festas realizadas em Jerusalém, como a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes, o dia das primícias, o dia da colheita, o dia em que eles iam a Jerusalém, por aqueles dias, eles iam pelos vales, louvando a Deus. E o Salmo 120 até o Salmo 134 são chamados de salmos de degraus, ou são os salmos que nós conhecemos das peregrinações. Então, Jerusalém nem sempre ficava perto dos demais vilarejos. E o povo hebreu, no mínimo uma vez por ano, eles iam até Jerusalém para adorar a Deus, para louvar a Deus. E eles cantavam esses salmos. E quando nós olhamos ali a palavra de Deus que diz no Salmo 23, diz: ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque tu estás comigo. Deus está dizendo nesta palavra, nesta grande revelação de Deus a Davi, o grande rei Davi, ele é apaixonado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela grandeza de Deus. Ele traz no Salmo 23 esta composição que diz que o Senhor é o pastor e nada faltará. Mas ele fala de um momento de angústia, de um momento de luta, que alguém possa sofrer, alguém possa passar pelo vale, por um deserto, alguém que passe por uma tormenta, por um momento de dor, de tristeza, um momento de opressão tamanha. Davi diz: ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum ou mal algum, porque tu, Deus, está comigo. E Deus, estou dizendo, Deus está contigo. Nas peregrinações ou nas idas a Jerusalém, ou nas vindas, nos retornos de Jerusalém, era muito comum as pessoas na época serem atacadas por ladrões, por salteadores. Um grande exemplo é aquela parábola, que o homem estava ferido. O homem estava ferido. E aí, meus queridos irmãos, passou um sacerdote a Passos Largos, depois passou um levita, aí vem um samaritano e presta socorro, passa o vinho ou passa o óleo nas feridas, leva até a taberna, deixa ele em recuperação, paga as despesas da taberna e vai em viagem. E quando ele voltar, se alguma coisa aconteceu, ele diz para que então ele reparará o dano financeiro ao dono da taberna. Por quê? Porque o vale da sombra da morte, ele é real. Ele era real na época de Davi, ele era real na
na época que eles faziam as peregrinações. Por quê? Porque ali os ladrões, os salteadores, ficavam à espreita, esperando alguém que passasse por ali para poder cometer um assalto, para poder cometer algum tipo de crime, tomar o dinheiro, tomar a carga, tomar os pertences. Então Davi diz que muitas vezes as pessoas não tinham uma outra opção e haveriam de passar pelo vale da sombra da morte, porque muitos já haviam morrido naquele vale. Este caminho, ele não é identificado nos dias atuais, mas ficava entre Jerusalém e Jericó, entre Jericó e Jerusalém. Este caminho, muitos passaram por ali, foram assaltados, muitos perderam as suas vidas por este caminho. Por quê? Por causa dessa expressão de Davi. Então ele faz lá no Salmos 23, ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o eterno Elohim de Israel, ele está conosco. Quero dizer para você que o Salmo que nós lemos aqui na inicial, o Salmo 121, que é um dos degraus. Os Salmos dos degraus são composições de peregrinações para ir às festas de Israel. Então, por exemplo, nós estamos aqui, mas o meu vizinho, outro vizinho, e nós convidávamos as famílias, e nós fôssemos caminhando, ou botado num camelo, num cavalo, mas muitos não tinham esses meios de transporte. Na época eles iam caminhando. Então, eles iam cantando, iam adorando a Deus, cantando os salmos, os 15 salmos das peregrinações. E lá em Jerusalém, irmãos, havia no antigo templo a escadaria que levava ao interior do templo, do átrio ao interior do templo. E ali nas escadarias, eles faziam rotineiramente, todos os anos, eles chegavam no primeiro degrau e eles cantavam, adoravam, eles recitavam o Salmo 120, O Salmo 120, nós que temos a Bíblia Sagrada na mão, nós queremos explicar para você que é o primeiro dos cânticos dos degraus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E aí ele recitava todos os salmos com as mãos erguidas para a sua terra, para o templo, para a cidade, para a sua casa. Eles adoravam a Deus com as mãos levantadas a Deus. E no segundo degrau, eles louvavam a Deus no Salmo 121. E aí eles diziam para a cidade de Davi: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa expressão de Davi estava colocando Deus no andar de cima, acima de todas as possibilidades humanas. Quando Davi, ele reconhece que quando ele falava com Deus, ele elevava os olhos para o alto, para os montes, porque sabia que Deus traria socorro para ele. E no terceiro degrau, eles iriam louvar e adorar o Deus no mesmo ritual, cantando o Salmo 122, que também tem uma expressão, porque quando eles passavam pelos vilarejos, ia aumentando o número dos peregrinos, E os peregrinos, muitos diziam assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a alegria que eles tinham quando eles eram convidados: vamos para a festa dos tabernáculos, vamos para a festa das trombetas, vamos para o Pentecostes. E aí eles eram convidados e aumentava o número das pessoas. E eles iam cantando esses lindos cânticos na época do templo. E aqui o Salmo 122 representa o terceiro degrau da escadaria que levava ao átrio do templo, levava ao lugar da adoração. E no Salmo 123, que é o quarto degrau, eles reconheciam: para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Vejam que há uma verdadeira adoração, que há um verdadeiro comprometimento do povo de Israel com Deus. Nós podemos entender a ida a Jerusalém quando Ana, ela vai até o templo e adora a Deus, conforme está ali no livro de Samuel, 1 Samuel, nós encontramos ali a expressão de Ana,
Quando ela vai lá e chora com amargura no coração, e o profeta, né, o sumo sacerdote, ele lhe pergunta: mas por que tu choras? Não é? E Ana, ela diz que é uma mulher amargurada de coração. E ela ia uma vez por ano, quando ela fez uma promessa que se ela tivesse um filho, ela consagraria a Deus. E quando Samuel nasceu, assim que ela desmamou o menino, ela levou para o templo, para servir o templo. E ele foi sumo sacerdote do templo. Além dele ser profeta, ele foi juiz também em Israel. Então vejam bem que tudo tem explicação. Aqui no Salmo 124, nós podemos ver que é o 5º degrau do templo. Olha o reconhecimento de Davi e o reconhecimento que aquele povo tinha com a nação de Israel. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Eles estavam dizendo: se não é o Deus de Israel, se não é Elohim de Israel, o que teria acontecido naquela nação, né? Ou aquele povo? Assim, meus queridos irmãos, sucessivamente os salmos dos degraus nos trazem uma mensagem. O Salmo 125, ele diz que os que confiam no Senhor serão como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Era o conselho de Deus para Davi, era o conselho de Deus para todas as tribos de Israel, era o conselho de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó, que era para permanecer firme, porque quando nós confiamos em Deus, conforme o Salmo 125, as confianças em Deus, elas nos dão paz e certeza, porque a palavra de Deus é certeza, é convicção, é alegria dos nossos corações. Aqui no Salmo 126, há um agradecimento do salmista, porque ele diz: quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam no cativeiro, ficamos como que sonham. Ele diz: ficamos como os que sonham, ou seja, havia um sonho de levantar de novo a nação de Israel, de restaurar a nação de Israel, restaurar as muralhas de Israel, restaurar a adoração no templo que outrora, 70 anos antes, Nabucodonosor havia tirado esta glória de Israel, porque também o povo havia pecado contra o Elohim de Israel. E aqui já Neemias traz de volta a reconstituição do templo, a reconstituição das muralhas, a fortificação, e volta então novamente o povo de Deus a adorar a Deus, e a nação que antes estava à mercê dos inimigos, agora ela está debaixo novamente da guarda do Todo-Poderoso, conforme está aqui no Salmo 126. Eu estou falando dos degraus, dos cânticos dos degraus, e o Salmo 127, que é o 8º degrau: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus estava dizendo aqui, para aquele momento das peregrinações, aqui do Salmo 120 ao 134, e aqui ele está falando precisamente: se o Senhor não guardar a sua casa, a sua empresa, o seu casamento, o seu trabalho, o seu lar, ou a tua vida, em vão vigia o sentinela, porque é Deus verdadeiramente quem nos guarda, é Deus verdadeiramente, é Ele quem cuida de cada um de nós. É por isso que o Salmo 127 traz esta seguinte mensagem: o cuidado e a vigilância e a guarda de Deus em nossas vidas. Aqui no Salmo 129, diz no primeiro verso, eu só estou citando os primeiros versículos para nós sermos breves. Muitas vezes me angustiaram desde a minha infância. Diga agora, Israel. Aqui, meus queridos, o título aqui deste salmo fala da igreja perseguida. A igreja perseguida, o homem perseguido, a pessoa perseguida, muitas vezes nós nos angustiamos, irmãos, quando nós somos perseguidos.
como a igreja é perseguida, o povo de Deus é perseguido, há com certeza angústia em nossos corações, né? Por causa da palavra de Deus e por causa de um compromisso que eu e você assumimos com Deus. Então, nós sempre seremos perseguidos. No Salmo 130, que é o 11º degrau do Cântico dos Degraus, é uma confissão de pecados. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Aqui, era um momento em que eles adoravam a Deus se arrependendo dos pecados que haviam cometido durante todo aquele ano. Eram os pecados que o sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, eles levavam todos os pecados da humanidade, ou seja, da nação de Israel. Hoje Jesus leva diante de Deus todos os nossos pecados, né? Então, o Salmo 130 é o Salmo do arrependimento, né? É o Salmo da remissão, o Salmo do perdão, né? Israel, mais precisamente, tinha a festa do Yom Kippur, que sempre acontece no período das festas. O Yom Kippur é o dia do arrependimento, é o dia do perdão, né? É o dia que todos jejuam, todos adoram, e no dia do Yom Kippur as pessoas se arrependem dos pecados cometidos. Aleluia. Então, no Salmo 131, primeiro verso diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim. Era quando as pessoas se apresentavam de uma forma humilde diante do Senhor. De uma forma que eles reconheciam que nada eram se Deus não quisesse que fosse. Então, o arrependimento é o momento em que nós reconhecemos que sem Jesus não dá. Que tudo que nós quisermos ser nesta terra, nós não somos nada assim diante de Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Eu e você somos pó, e ao pó tornaremos. Então esta beleza exterior que muitas vezes nós nos achamos lindos, maravilhosos, mas isto vai voltar ao pó, mas vale aquilo que está dentro de nós, que é a medicina, que é a ciência, que nós não sabemos onde está a alma, nós não sabemos onde está o espírito, sabemos que está em nós, mas não pode ser detectado por raio-x, por nenhuma tecnologia humana, porque ela é espiritual. Tá bom, meu amado? Então o dia que nós precisamos reconhecer que isso é só Deus, e o homem nunca vai conseguir achar tal grande defeito, né, meu amado? Aqui nós estamos no 13º Salmos, degrau, né, que diz no Salmo 132, o zelo pelo templo, o zelo pela palavra. Aqui o título diz: o zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele fala coisas maravilhosas. Meus queridos, o Salmo 132 nos traz o zelo pela palavra, o zelo pelo templo, pela adoração, o zelo pela mensagem, o zelo pelas coisas sagradas de Deus. Que eu e você, nós precisamos ser zelosos com as coisas que Deus tem para nós. Nós precisamos ser zelosos. Nós estamos aqui, meus amados, no 13º Salmos do Cântico dos Degraus. Eu quero ir aqui para o penúltimo Salmo, que é o Salmo 133. Ele fala do amor e da grandeza de Deus. E ele fala no primeiro verso: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Está falando do amor de Deus. Está falando de união, não de desunião. Está falando de amor, não de ódio. Ele está falando de cumplicidade, não de distanciamento. Deus está dizendo e reconhecendo: todo aquele que trabalha, todo aquele que Ele adora, todo aquele que Ele busca, não passará no esquecimento de Deus.
Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É maravilhoso esta união aqui no 14º Salmo e no 15º degrau, último degrau, ainda adorando a Deus, ainda louvando a Deus, o povo hebreu chegava lá e recitava este cântico, né? Que é para bendizer o Senhor. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei o Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. E assim, eles faziam esta peregrinação, eles faziam este ritual dos 15 salmos. Aí eles adentravam, né? Adentravam o templo. Então, o templo, a cidade de Jerusalém, tinha muitas portas, né? Muitas portas. Mas uma das portas que eles faziam para adentrar a escadaria era a porta de Nicanor, aonde eles peregrinavam os salmos dos degraus. Tá bom, meus amados? Eu quero agradecer a Deus e nós continuamos aqui. Faça o seu comentário, compartilhe as nossas mensagens, compartilhe, continua convidando teus irmãos aí pelo Facebook, chame a tua família neste momento para você ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui em Palmeiras das Missões, ainda não estamos fazendo os cultos da nossa Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em breve nós retornaremos, mas enquanto nós não fizermos, nós não deixaremos de cultuar a Deus, porque a palavra diz, ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Você que está na sua casa, eu estou aqui na minha casa, estamos aqui com a Valéria, ela está escondida, eu gostaria que ela ficasse ali para ficar escondida atrás de mim, e com os Gabriel. Mas nós vamos louvar o Senhor. Amém, meus amados? Faça um comentário, diz como é que está chegando aí. Todos vocês que estão nos assistindo, faça um comentário, diga a paz do Senhor, diz como é que você está recebendo aí. Se você tem alguma palavra para dar, manda a mensagem ali. E se você está gostando, diga, ó, pastor, tá bom, tá maravilhoso. Se você não está gostando, faça seu comentário. Nós estamos aqui nos esforçando para adorar a Deus, para buscarmos em Deus o melhor de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, para a sua vida, porque o melhor de Deus ainda está por vir.